Aí está, bom dia pessoal, quarta-feira 24 finalmente, né? 24 de dezembro, não tô esquecido, eu só dei uma bugada mesmo. 24 de dezembro finalmente chegou. 24 de dezembro sempre chega, como diz o Rafa, né? 24 de dezembro de 2025. Finalmente, a tão esperada véspera de Natal. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Daniel, sou motorista de aplicativos e agora são 11h20 da manhã. Então é Natal. E o que você fez? O ano termina e nasce outra vez. Então, bom Natal. E o ano novo também. Que seja feliz quem... 4 enfim, estou me movimentando aqui com o mapa com dor de barriga. O mapa, no caso, está com cor de dor de barriga. 1 para 3 minutos está dando aqui na minha região, sem nenhuma dinâmica na tela, diferentemente da última semana, pelo menos, em praticamente 100% do tempo que eu estive online na última semana. O mapa roxo, né? Não quer dizer que o estagiário estivesse liberando as cartinhas. Ó, ficou... Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Eu tava todo assim, ó. Como eu tô aqui embaixo, vocês conseguem perceber. Ó, tava todo assim, 1 para 3. Daí agora, enquanto eu falava com vocês, a metade norte, ou seja, o que eu chamo de edredom, basicamente, da cidade de Porto Alegre, ficou roxo. Tá pagando 13,25 lá dentro do morro. Que morro é esse? Lá no... Aqui atrás, na Renascença. Bem pertinho daqui, por sinal. Mas eu não vou até lá buscar uma dinâmica, que depois chega lá, me manda buscar uma viagem na Vila Nova, pagando 13,75, né? Ou tô errado? Enfim, vamos lá então. 24 de dezembro, Natal. Agora são 11h22, temperatura tá abafada, tem previsão de chuva. O movimento de segunda e terça da semana me surpreendeu positivamente. Eu achei que ia ser um arrasto, não foi. E vamos ver hoje ainda o que vai acontecer, né? É isso. E a novidade, não sei se vocês perceberam, já deixa teu comentário aí em relação à qualidade do áudio. Eu me adquiri depois de 8 anos para esse canal de merda, um microfonezinho de lapela, o que vai me possibilitar também a brincadeira do podcast, porque isso aqui vem com um parzinho, né? Devo colocar nessa configuração aqui a câmera, deixa eu mostrar para vocês. Olha só, tá direitinho 2 bancos, pensa bem. Se não dá perfeito para fazer um podcast, ainda por cima com um terceiro convidado aqui atrás, ó, que seria talvez um passageiro. Então, isso aí vai ser posto em prática por mim a partir de janeiro. Deixa eu ligar o X enquanto isso. A partir de janeiro, ainda não tenho alguns candidatos já, não tenho definido ninguém especialmente, mas 647 pro Zafra, nem pensar. Imagina como é que não deve estar o Zafra nessa hora, né? 29 pila para um Shopping Moinhos, vamos dar ali. Buscar 6 minutos, nem é tão longe. Deu, era no Tururu e deu certo. Professor Jorge Bales 292, onde é isso? Lá no INSS. Deve ter parado essa viagem, quer ver? 29 pila para Moinhos, tem parado. Quantos quilômetros vai dar? 16 quilômetros por 29. Vamos fazer, sabe? É só a primeira do dia. Vamos se movimentar, ainda tá cedo. Então é isso, pra cima deles e ferro nelas. Vai, Moisés, deixa teu comentário aí. O que tu achou sobre a qualidade ou falta do áudio a partir de agora. E eu não preciso necessariamente nesse momento, por exemplo, usar isso aqui, porque eu tô num ambiente fechado, controlado, sem vento. Eu posso, por exemplo, desligar o ar-condicionado se for conveniente, fechar os vidros. Porém, me permite também que eu jogue o ar-condicionado lá em cima, que eu abra os vidros em certos momentos e que eu grave na rua também. E daí com redução do ruído e tal, esse é o objetivo final desse microfone. Então é isso, vamos lá então, passando um aperto aqui, a Seta deve estar arrumando esse poste. Vamos buscar então a Carol, viagem com parada em direção ao Shopping Moinhos, então ela deve pegar alguém no caminho, né? Então ela deve pegar alguém no caminho, não deve... Deve ser isso. Fui. Aproveitar que eu não peguei o primeiro passageiro ainda, caso eu venha me irritar, né? Coisa que é muito difícil acontecer comigo aqui. Aproveitar que eu tô ainda flat,
Queria te desejar então pra tu que tá me acompanhando aí, que tá me assistindo, me acompanhou nesse último ano, um Feliz Natal. Eu sei que quando tu estiver vendo esse vídeo provavelmente já foi a meia-noite, mas a intenção é a que vale. Eu deveria ter feito isso no vídeo anterior, né? Pra tu ver em tempo, mas um Feliz Natal pra ti, com muito amor, com muito carinho, com muita paz pra ti, pra toda a tua família e pra todos aqueles que te querem bem. Feito? Vamos lá agora buscar a Carol e iniciar nossa jornada de hoje. Primeira babada com o microfone novo eu já dei. Cara, eu falei 5 minutos com ele desligado. O take anterior. O que aconteceu? A moça que eu peguei lá, a Carol, a primeira passageira, tinha uma parada na Cruzeiro, bem no meio, na meiuca da Cruzeiro. Ela foi até abordada pelos guris da coleta lá, me pediram adesivo. Fiz uma resenha com os guris bem no meio da vila, gravando. E depois que eu me dei conta que não tinha ligado a porra do... É que eu tinha desligado pra não gastar a bateria, né? E eu pensei, tá, eu só não posso esquecer de ligar na próxima take, esqueci. Mas depois eu vi isso, que é pra durar 40 horas, então não tem que me preocupar com bateria. Tipo, tem que só usar, né? Depois a gente vê como é que a gente faz. Qualquer coisa coloca pra carregar aqui e tal, tá tudo certo. Mas enfim, perdemos um take, ficou na história. A moça motorista de aplicativo, no meio do caminho ela recebeu uma mensagem que o carro dela estava pronto. A parada era justamente na oficina mecânica. Daí eu já dei umas broncas nelas. Olha só, por que tu aluga carro? Não sei o que, aquele papinho furado todo. Por que tu não aluga carro? Por que tu, né? Enfim, aquele papinho furado, aquela discussão que não tem fim. O que vale mais a pena, carro próprio, carro alugado? Falei pra ela, olha só, tu tá vendo? Agora tu ficou uma semana sem carro. Ela me disse, tu tá gastando R$2.700 pra fazer manutenção. Diz ela que fez um monte de coisa. Suspensão, óleo, filtro, não sei mais o que, pivô, bieleta, enfim. E ela começou em abril do ano passado, e em 8 meses o carro dela já tá pedindo arrego. E tu gastou R$2.700 e mais uma semana sem trabalhar. E eu tenho certeza que esse dinheiro que tu não faturou, tu não colocou na tua conta, né? Porque ela já entrou reclamando, que eu gastei R$2.700 na manutenção do meu carro, não sei o que, bababá. Ou seja, ela não... né? Enfim, tudo isso eu falei no take anterior e me obriguei a pagar. Errei a rua. Putz. Tá, mas dá pra ser por aqui também, não tem problema. Eu tô buscando o André aqui na Santa Cecília pra levar pra Camaquã, o bairro Camaquã, Rua Chico Pedro. Tá, daí na mesma rua lá onde eu larguei a moça, ela abortou a missão, abortou a parada no Shopping Moinhos, porque o carro dela tava pronto. Tocou a mesma corrida, a corrida que eu trouxe aqui pra Castro Alves, no bairro Moinhos. E daí a moça entrou reclamando que vai trabalhar hoje até as 9 e que amanhã ela vai começar a trabalhar da 1 da tarde às 8 da noite, e que no dia 1º também. Eu disse, moça, eu também vou trabalhar hoje até a virada. Se pá, vou madrugada dentro. Amanhã quando eu acordar eu vou sair pra dar no meio de novo. E provavelmente a 1º eu também estarei na pista, só que lá no litoral, né? Meu olhos regalados assim. A gente tem que trabalhar, né? A gente tem que parar de reclamar. Reclamar menos e trabalhar mais. E daí tá, deu adesivo pra ela. E eu queria, só pra mostrar novidade pra vocês, eu coloquei no Insta ontem, alguns já devem ter visto. Ficaram prontos os adesivos de verão do canal Diário de um Uber. Eu adorei. Então se você me encontrar depois que tu ver esse vídeo aí, já pode me pedir a versão de férias. E a versão natalina tá aqui. Ainda estou distribuindo para praticamente todos os meus passageiros nesses últimos 2, 3 dias aí. Os adesivos deram uma flopada, fiz muito, na verdade fiz 200 adesivos. E naturalmente devo ter entregue uns 50. O pessoal que me abordou e tal, me pediu. E o resto eu fui dando para as crianças, para os passageiros, tá tudo certo, o pessoal adora. E também foi pensando nisso que eu fiz bastante, né? Justamente para largar uma lembrancinha, quebrar o gelo dos passageiros muitas vezes. Então é isso, pegar então o André aqui na Santa Cecília, levar lá para Chico Pedro, a primeira de Comfort do dia, a segunda corrida do dia na verdade. Antes eu recusei mais 45 pila para Restinga, fiquei com preguiça de fazer. Tava com 9 pila de dinâmico, pensei não, 9 pila a gente consegue viagem curta, né? Não veio viagem curta, mas veio uma viagem boa, pelo menos é rápida. Quanto tempo ela tá dando aqui?
31 minutos, tá, mas contando com a coleta, né? Deve ter dado uns 5, 6. É 4 falando com vocês, 6 minutos talvez. Tá, 20, 25 minutos, eu tô ali na região do Barra, tá tudo certo. E tá boa essa corrida, o trânsito tá uma delícia, não tem trânsito nenhum na verdade. Só na volta do Zafari, da cavalgada lá, tava tudo trancado quando eu passei lá pegar a moça. E provavelmente na volta do Guatemi do Barra deve estar trancado também. Fora isso, tá um espetáculo de rodar por Porto Alegre. Espetáculo. 12h10. Aí tocou, Yara. Pegar no final da que eu acho a pior rua de Porto Alegre em relação à condição de pavimentação. Vou pegar na Burum, mas para chegar na Burum eu tenho que passar por toda a Pereira Passos. Pegar a Yara e levar lá para Cabo Benjamin, lá no que o estagiário chama de o Morro da Tuca. Vamos ver se vou ter alguma paisagem legal para mostrar para vocês. Famoso final da Alameda. Aham. Já veio pra cá? Sim. A gente se enfia em tudo que é canto, né, senhora? Tem uma dessas ruazinhas, uma vez que eu subi, que eu achei que eu não fosse conseguir subir. Não sei qual é. Que era assim, ó. Eu acho que é essa aqui de baixo aqui. É a mais pesada de todas que tem. Essa aqui é a direita. Acho que lá pra cima, uma vez eu fui subir, eu saí e quase que eu não consegui. Essa aí também, ó. É horrível. Ah, é, também. Essa aqui qual que é? Cabo Noé. Cabo Noé. É bem íngreme também essa aqui, né? Só não conhece o Rogério do Ubi? Rogério? Rogério do Ubi. Eu conheço um Rogério, mas não sei se é do... Ele tem um perfil, ele mora por aqui, eu não sei exatamente onde é. E agora, será que a gente passa aqui no meio entre o caminhão e a árvore? Passemos, né? Moisés é magrinho, o motorista é gordo, mas o Moisés é magrinho. Motor é motor. E agora pegamos a esquerda. A esquerda. Depois a direita. A vista aqui é maravilhosa, né? É, principalmente agora no ano novo, tá? Ah, imagino. Tu olha assim, tu... Então essa famosa Eu vou te cabo... chamar de senhor, que tu é novo. É muito bom morar aqui. E agora chegamos, é por aqui, né? É, ali naquela casinha azul ali, ó, de azulejo azulzinho. Muito bem, consigo fazer a volta ali na frente? Consigo, né? Consegue? Tranquilo. Aqui mesmo, ó. Muito bem, senhora, então, um bom final de ano pra senhora, Feliz Natal, tudo de bom, deixa eu abrir ali atrás. Obrigada, igualmente. Depois a senhora me segue lá, coloca o adesivo na sua penteadeira, daí todo dia de manhã, quando for se pentear, vai lembrar de mim. Pode deixar. Tudo de bom, desculpa a brincadeira, viu? Ah, capaz. Tchau, tchau. Tem que brincar. Querida senhora, me deu liberdade pra tanto, não tanta liberdade, é verdade, mas... E... gente boa ela, trabalhadeira, voltando pra casa. E agora eu não sei se eu consigo mandar, eu falei que conseguia, mas é difícil. Aqui pra minha frente é uma bimboca, é um buraco. E agora tem que manobrar aqui. E agora vamos descer de volta, vou mostrar pra vocês a volta do outro lado aqui. Estou aqui no Morro da Tuca, tá? Bem no meio das ladeirinhas aqui e tal. O Rogério Dubi mora por aqui, não sei qual é a rua dele, eu sei que ele mora no morro, ele sempre fala. E um abraço, Rogério, faz tempo que não falamos a propósito, né? Deixa eu só virar aqui então. Vila São José, bairro São José, qualquer coisa parecida, agora são 1h11 da tarde. Tá tudo roxo o mapa ainda, tá mais 7h50 pra mim no mapa. E eu tô com o X desligado. Eu acho que eu vou ligar. Não vou ligar, vou descer aqui, ali na altura da Alameda, onde eu já tiver no plano, né? É ali eu dou uma paradinha, acho lugar pra parar. Eu tenho que pegar essa aqui, esquerda, né? Essa aqui, esquerda, eu acho. Não lembro onde é que eu vim aqui. E deixa eu pensar aqui, ó. Depois direita, esquerda, direita. Vou sair lá na Alameda, acho que é isso. Vou parar nesse plano aqui, ó. Vou parar aqui, nessa ruazinha que tá plana. Tem espaço, não tá apertado. E eu vou esperar uma chamada daqui mesmo, né? Não precisamos sair da vila vazio, né? Vamos combinar? Não precisamos. Demorou um pouquinho, mas consegui. Tocou ali na Veiga. Não que não tivesse tocado um monte de coisa antes, mas tudo pra buscar fora daqui.
Fora que eu digo, fora do bairro. Tinha uma pra buscar 4,8 km, sei lá onde era aquilo. Eu consegui uma pra pegar aqui na Veiga, que fica dentro do bairro. Aqui chama bairro Coronel Paulício Borges, né? Ou Vila João Pessoa, sei lá. Essa aqui é a Avenida Luiz Mosquete, na parte que é simples. Logo em seguida ela já fica duplicada ali. E ali, se não me engano, chama Vila João Pessoa. O bairro, no caso, né? Enfim, essa é ali a Alameda, famosa na região. E antigamente era Alameda Volta da Cobra, eu tô errado. Eu acho que era Alameda Volta da Cobra o nome da linha, agora é só Alameda. Não sei se mudou alguma coisa no itinerário e tal, mas só pra curiosidade. Agora eu pegar então aqui na Veiga, a Vera, 25 pilinhas, boa corrida. Eu até fui ver se tinha parada e não tem, era um X. Não tem parada nenhuma, é só dinâmico mesmo e deslocamento, aquela coisa toda. Pra levar ali pras bandas da Protásio, ali perto do Sexto, na rua Paulo Madureira Coelho, acho que é isso. Daquele loteamento que eu não sei o nome ali entre a Tarragô e a Nilo Ruschel e tal. Enfim, quando chegar lá eu mostro pra vocês. Viagem de 17 minutos, 25 pilinhas. Uma delícia de viagem por horário. Essa aqui é a rua Paulo Madureira Coelho. Esse é o loteamento que eu falei, ó. Essa aqui é a rua Paulo Madureira Coelho. Lá no fundo tem o Morro Santana. À direita tá Ari Tarragó, paralela com essa rua aqui. À esquerda tem essa praça. Não sei se estão vendo aí a praça. Eu tenho curiosidade de saber se existe algum nome nesse loteamento aqui. Já perguntei para moradores, já perguntei para... Agora quem veio foi o neto da Vera, um gurizão, né? Seus 14, 15 anos de idade. Não me dei o trabalho de perguntar para ele, com certeza ele não saberia. Mas normalmente o pessoal não sabe. Ah, não sei, só diz que é Morro Santana ou que é Protásio Alves. Mas não é possível que não tenha um loteamento que tu percebe perfeitamente que isso aqui foi planejado em algum momento da vida, né? Não sei, eu sou curioso com essas coisas, eu gosto de saber onde eu ando e por que as coisas acontecem. Essa aí é a rua Avenida Ari Tarragó, então, a parte duplicada que o Sexto entregou, né? Que aqui à esquerda, esquina com a Protásio, tem um Sexto atacadista. E como contrapartida para a prefeitura, o Sexto teve que entregar a duplicação da Ari Tarragó até a altura ali da Pasqualini, Alberto Pasqualini. 20 para as 2 da tarde, eu vou me movimentar, me arrastar só com Comfort por enquanto, até aquele posto ali VIP que tem na Pasqualini com a Tarragó para ir no banheiro. Depois disso, caso não toque, ligamos o X. Que calorão, tipo, puta que pariu. Voltei correndo pro carro, velocidade 3. Acabei vindo mijar no posto da nossa homenagem. Fechamos a homenagem. Mensagem do estagiário aqui pra mim, ó. Deve ter recebido também. Dá uma olhadinha aí. Desapareceu. Mandou uma mensagem de homenagem. Eu fui abrir a homenagem, a mensagem já desapareceu. Ah, vamos ver se entrou algum dinheiro na minha conta. Nada. Eu quero homenagem então. Não entrou nada de dinheiro. Deixa eu só filtrar o 4.8 aqui, que eu tô com o aplicativo desligado. Veio uma notificação aqui, puxei ela, abri, desapareceu a mensagem, não tinha mensagem nenhuma. Eu vou lá na caixa de entrada, mensagens, alertas, atualizações, ofertas e vantagens. Ainda dá tempo de comprar seu Spark há 4 dias. Atualizações, você recebeu 5 pila. Alerta, sua viagem foi cancelada. Mensagens da Avenida Júlio de Castilhos e tudo. Novo curso de segurança 1 dia. Não sei que homenagem é essa, mas desistiram, mudaram de ideia. Acabei vindo já aqui no posto VIP do Carrefour aqui, porque eu peguei uma corridinha lá na sequência que eu falei com vocês, tocou para o Hospital Independência, ali na Antônio de Carvalho. Tá, que adianta tu te enfiar aqui, daí nós dois vamos se entrancar, meu bruxo. Tá um agasalho isso aqui, ó. Os cientistas estão tudo de nheco-nheco, de conversaiada, de piadinha, se dando tapa um no outro. Os carros tudo atrapalhado. Ah, que loucura, que posto movimentado esse. Do lado de um Carrefour que deve estar um ponto de encontro de inferno indo pro sinal. Tá, mijei, tá um calorão, isso que eu queria dizer, tá um calorão, deve estar fazendo uns 40 graus, bem que em posto de gasolina embaixo desses tetos aí, normalmente é mais quente ainda, né?
Temperatura que o meu aplicativo está dizendo que está agora 29, sensação de 32, parece mais. Mas enfim, agora deixa eu ir daqui. Agora são 2h04 da tarde. Achar uma posição, um lugar para ficar esperando ligar X. Não, tá mais 4h50 no Comfort. Vamos esperar um pouquinho. O cara se para na minha frente. Mas olha, o trânsito de dezembro é uma coisa enlouquecida, né? Você não tem noção, tia. Tá, saí. Peguei aqui a rua lateral. Agora eu vou em direção a Frei Germano. E vou parar por ali, eu acho, na Frei Germano. E esperar. Meu principal passageiro do dia, o próximo. Tocou. Parei aqui pra almoçar e falar com vocês e... O aplicativo passou o tempo inteiro tocando, graças a Deus. Tive que desligar pra parar de recusar, senão depois ele me coloca de castigo, né? Mas hoje não tem muita alternativa me colocar de castigo ou não. Ele precisa de mim, no estagiário, no caso. Eu acho. Então, bem ok, corrigir nada demais, na verdade. Pegar aqui no Intercap e levar lá pro pavilhão Ayrton Ferreira da Silva, no bairro Maitá, em frente à Arena do Grêmio. 2h15 da tarde. Vamos ver se a senhora tá cagando pra mim aqui numa Renegade, na área do recuo do prédio. Ela entrou no carro, agora vai sair. Não vai sair, cagou pra mim mesmo. Ah, fechou os vidros, deve ter ligado o ar. Cagou pra mim. Sai de ré mesmo, foda-se. Não me custa nada também, né? Mas fica registrado aqui. A área de embarque e desembarque é pra embarcar e ou desembarcar. É proibido estacionar, ou pelo menos deveria, né? Trouxe aqui então pra Ayrton Pavilhão, essa rua que tem aqui ao lado da Arena do Grêmio. Vou filmar ela rapidamente, talvez seja a última vez que eu venho aqui esse ano. E tava pensando agora, eu acho que desde a história da Arena, em muitos anos de Grêmio, de gremista que sou, esse ano eu não lembro de ter pisado na Arena para assistir um jogo do Grêmio. E olha, eu não sei qual foi a última vez que eu passei um ano sem assistir um jogo do Grêmio. Talvez antes dos anos 90. Eu vim morar em Porto Alegre, para quem não sabe, em 94. E desde então eu comecei a frequentar o Olímpico. Eu acho que pelo menos 1 ou 2 vezes por ano eu fui, em todos esses anos. Teve uma época ali entre os anos 2000 e 2010, até a transferência do Grêmio para aqui para a Arena, né, no caso, depois que acabou o Olímpico. Ali nos anos 2000 eu acho que eu devo ter ido em 90% dos jogos do Grêmio. Eu morava perto, eu ia a pé, eu ia em tudo que é jogo. Gauchão, Copa do Brasil, Copa Sul Minas, Libertadores, Brasileiro, e em todos os jogos. Depois, quando o Grêmio veio aqui para a Arena, nos 2, 3 primeiros anos, eu, enquanto ainda era sócio, eu frequentei bastante, mas eu já parei já estava mais velho, mais cansado, mais gordo também. Eu acho que eu tô contramão aqui. Com certeza eu tô contramão. Mas não vai dar nada, o movimento tá vazio, como vocês podem perceber. E daí ali nos primeiros anos de Arena eu diminui bastante a frequência e comecei a vir bem menos e tal, mais nos jogos importantes. E nos últimos anos, depois que virei Uber principalmente, que a grana acabou, eu vim, daí sim, dá pra contar nos dedos os jogos que eu vim aí nos últimos anos. E eu acho que em 2025 eu não vim nenhum. E tô me sentindo mal agora em pensar isso, sabe? Tudo bem, o time não ajudou em nada que eu me motivasse a vir no estádio, né? Mas eu acho que eu deveria ter pelo menos marcado presença. Enfim, tá registrado aí. Tô fazendo a minha meia-culpa. E agora eu vou me posicionar ali na Palmeira Gobi, na primeira rua à direita, depois que eu passar aqui essa rótula. E vou ligar X, né? Porque pelo jeito o Comfort não vai tocar. O mapa continua roxo.
por enquanto tá gostoso, o movimento tá bom, tá tendo. E eu tava na esperança que já tivesse tocado aqui, na verdade, mas ainda não rolou. Achei a tranqueira de Porto Alegre impressionante. Eu falava isso desde a época da pandemia. Né? Vocês lembram que na época da pandemia não tinha ninguém nas ruas. As pessoas eram motivadas a ficar dentro de casa, não sair de casa, aquela coisa toda. Mas tu vinha para Protásio Alves, era isso aqui, ó. Tranqueira, dos dois lados. 9 pila, não me interessa pra onde, aqui, agora, hoje não, queridinha. Ah, tô extremamente irritado. Saí lá do Huaitá, lá demorou pra tocar. Fui buscar uma corrida lá no 4º distrito fui conseguir uma corrida lá no 4º distrito. Não tinha corrida que prestasse. Vai trazer aqui pra Protásio. E peguei uma tranqueira daquelas de final de tarde de dia normal. Só que hoje não é um dia normal, hoje é véspera de Natal, né? A cidade está toda vazia, toda literalmente vazia. Mas a Protásio Alves não. A Protásio Alves está trancada. Impressionante. 13h30 da tarde. E do nada, parece só ficar os refugos em Porto Alegre. Parou de tocar. Parou de tocar Comfort, já faz horas que eu não faço. E o X tá uma coisa assim, ó. Não tá, parou. Eu tô aqui no posto Nonemacher, na Ecoville, com a Francisco Silveira Bittencourt, na rótula. Aqui no final, no começo do Ecoville, 16 pila pra buscar 3 km. Ah, mas que preguiça, tio. Aqui na Zona Norte, temos Zona Norte, peguei uma corridinha lá na 31 para Bento Feijó de Fraga, lá em Viamão. Eu tenho que buscar 4,6 km. Só restou isso, sabe? Não tem uma viagem ali. Aqui, ó, 23 pila pra Gravataí. Tudo bem que aqui eu já tô na metade do caminho, né? Mas a Gravataí, cara. Tinha que ter uma tarifa, sabe? Pra sair de Porto Alegre, tu ganha mais 20 reais. Só pra atravessar o rio. 30 reais, talvez. 50. Tô aqui então, peguei uma corridinha lá na Manuel Elias, depois que eu falei com vocês pela última vez, pra trazer aqui pra Salvador Leão. Daí eu vim nesse posto aqui pra mijar. Daí já liguei X e aqui eu tô. Já faz uns 10 minutos. Só veio refugo. Só veio refugo. Ah, que canseira. 5h30 da tarde, Jardim Itália. Mais uma vez aqui na região da Protásio Alves. Trouxe o Vitor, responsável pelo boião de 2 da ceia da galera dele. Rapaz lá de Alagoas. Eu brinquei com ele quando ele entrou no carro. Quer dizer que te deixaram responsável pelo arroz à grega, disse eu, né? Porque eu só vi uma travessa com arroz cheio de coisinha dentro. Daí ele deu risada e disse: não foi arroz à grega, não, é bem melhor que isso. Daí eu olhei de novo, quando ele falou com um sotaque nordestino, eu disse: não vai me dizer que é baião de 2. Perguntei pra ele, né? E como é que tu sabe? Ah, eu não vou saber imitar o sotaque dele. Desculpe, pessoal. Desculpe, agora eu não vou conseguir imitar o sotaque dele. Mas daí viemos conversando, trocando ideia sobre a vida dele. Ele é biomédico, trabalha na Santa Casa, tá aqui desde a metade do ano e veio passar a ceia com os amigos aqui. E trouxe o baião de 2 para completar a janta da galera. Agora deixa eu entrar aqui na primeira rua, Rodolfo Engler, e esperar, ligar o X e esperar o meu principal passageiro do dia, o próximo. Feito então, amigo. Valeu, boa tarde, Feliz Natal, tudo de bom. Boa travessia aí, obrigado, valeu. Bom final de ano. Tchau, tchau. Ó, 30 pila pra Vila Nova. Que vontade de pegar e já ficar em casa. Peguei, mas não vamos ficar em casa, pelo menos por enquanto. Saí da Big.
Que preguiça. 6h22 da tarde. Trouxe aqui o rapaz, eu liguei a câmera para mostrar. Não é um lugar que eu venho frequentemente, ou pelo menos muito menos que eu gostaria. Que é aqui o Shopping Pontal, na beira do rio. Esse horário tá pôr do sol. E a curiosidade é que é a primeira viagem que eu trago o destino Cate Sul Pier, não sei como é que é o nome aqui, Pontal eu acho. Cate Sul é a empresa que faz a travessia de Catamarã para Guaíba, né? Que tem um terminal lá do centro, lá no porto. Lá eu já fui várias vezes, tanto levar quanto buscar. Mas para esse terminal aqui é a primeira vez que eu venho, com passageiro pelo menos, né? E é isso. É isso que eu queria dizer, nada mais. Agora tocou pegar 29 pila aqui no Barra, na saída do supermercado, para levar para Vila Nova. Eu só espero que não tenha rancho, sinceramente, sabe? Que a viagem tá boa e eu pretendo fazer, mas eu não gostaria de envolvimento a esta hora da tarde. Sempre apertadinho essas ruas, né? É que eu passo aqui. O motorista é gordo, mas o carro é magrinho, dá de boas. Feito, passamos. É por aqui, amigo? Um pouquinho mais pra frente, aqui no murinho branco, do lado direito mesmo. Aí mesmo. Feito aí, então. Bom Natal pra vocês, tudo de bom. Final de ano. Valeu, bom final de ano, amigo. Não vai deixar os presentes das crianças. Feito, tchau, tchau. Aham. Nota 1, com sucesso pro rapaz. Ah, sabe aqueles que vêm com o celular todo volume, escutando áudio, nhenhenhé, e patifaria. E eu tô embretado aqui dentro da Monte Cristo. As ruazinhas são tudo apertadas, não sei se vocês perceberam, acho que sim, né? Agora eu tenho pra sair, pra pegar Eduardo do Prado, é só descer essa rua 2 quadras. Eu tô na Eduardo do Prado. O problema é justamente o espaço. Aqui nessa quadra vai dar e a outra tem o KB20 lá na frente, mas eu acho que dá também, ó. Teve uma vez uma ruazinha dessa aqui que eu tive que dar a volta, não consegui passar. Não tinha jeito. Daí a moça para no meio da rua com a bicicleta. E eu que lute. Tudo certo, driblamos. Aqui, ó, R$21 para Fernando Mendes Ribeiro, lá no Santo Antônio. Vamos dar ali. Pegar aqui no Eduardo do Prado. Que não seja atacadão. Não é o atacadão. Ali no 16 é Eduardo do Prado. Aquele condomínio que tem bem no cruzamento com a Cavalgada. Ônibus Cacaça, então, com certeza ela não está pronta, que eu já vi que o PIN dela está dentro do condomínio. Ai, ali não tem como esperar, né? Ah não, ali tem entrada sim. Tem como esperar. 6h40 da tarde, não fosse o rapaz então com áudio estourando o tempo inteiro no celular, baita corrida. Eu vi, acho que lá 13, 14 minutos do Barra até aqui, deu 30 pilas. E agora buscar a caça por mais 22. Caiu essa dinâmica aqui agora, tá pagando quanto? 2,75. Mas tá boa a corrida que vai ser rápida agora também. 22 pila, quanto tempo vai dar no Blugigo? 21 minutos? Não pode ser. Será que tem parada? Não tem parada e não é 22 minutos. Ah, deve dar uns 17, 16 minutos no máximo. Ali pro Santo Antônio Mendes Ribeiro. É engenheiro Fernando Mendes Ribeiro. É só seguir a cavalgada aqui e tal. Cheguei, já era.
Já foi tema desse canal essa música. Ao vivo, ó. Eu abri a câmera agora. Pegar meu flash. Eu abri a câmera agora pra dizer que parou. E eu só consegui abastecer agora. Porque foi a primeira vez que eu cheguei perto de um... Não sei cadê o flash. Ah, não consigo, né, Moisés? Aqui achei. Primeira vez que eu cheguei perto de um posto hoje do Baratão. Aqui no Menino Deus, tô aqui no Barcelona. Aí está. E parou de tocar. E quando parou de tocar, eu vim aqui abastecer. Só no Comfort eu tava, né? Com o mapa firmezinho, mais 15. Daí quando eu abri a câmera pra falar com vocês, eu pensei, não, vou ligar o X antes disso, né? Mas assim, ó, imediatamente tocou uma corridinha. Delícia, por sinal. Pegar na 17 de junho para levar, qual é o endereço da Borges? Borges 612 19,47. Ah, mas não tá me pagando 15 nessa aqui. 13. Ah, estagiários não perde uma, né, tia? Não perde uma. Mas enfim, 8h52, ela desceu em Porto Alegre. Eu queria fazer um rápido comentário que eu percebi agora no dia de hoje. Só um comentário mesmo, assim, tipo, sem nenhum tipo de juízo de valor. Eu passei toda a tarde praticamente de periferia, mas assim, não muitos periferia também, mas não entrei no travesseiro, por exemplo, né? E naquela última viagem que eu falei com vocês lá, eu fui pro Santo Antônio. Daí no Santo Antônio eu fui pra Lucas, numa corridinha curtinha também. E daí da Lucas eu fui pra Rocalage. E depois da Rocalage eu comecei a pipocar no Moinhos e travesseiro, dentro do travesseiro. E fiz ali umas 4, 5 corridas. A diferença do público da periferia, do pobre, tá? Vamos trabalhar assim, sem juízo de valor. A diferença do pobre e do rico na noite de Natal. Por que tu não vai, ô merda? Vai, tia! Olha só, parou no meio do retorno. Esperando o quê? A diferença do pobre e do rico na noite de Natal é uma coisa gritante. Os pobres que eu carreguei em direção a Natal, em direção à festa de família, tudo com sacola, com presente, com prato de comida. Já os ricos, primeiro que vinham embecados, um perfume sensacional, né? Tipo, perfume que tu via que custava em euro, né? A última, por exemplo, a moça que eu trouxe aqui para 17 de junho, para André Bela, a última corrida, que eu trouxe lá da Dr. Timóteo, num prédio novinho desses aí, tava num tubinho, acho que é assim que fala, esses vestidinhos assim, vermelho, da cabeça aos pés, assim, numa chínfara, parecia que tava indo pro Hotel 5 Estrelas, uma recepção do Hotel 5 Estrelas, não digo 5 estrelas, não, 6 estrelas. E todos eles com uma sacolinha, no máximo 2, desse tamanho assim, bem pequenininha. Acabou a bateria? Ué, por que desligou a minha flash? Ele não aguenta muito tempo ligado? Nunca fiquei tanto tempo com ele ligado mesmo. Enfim, né? Característica gritante, pobre cheio de tralha, cheio de presente para os amigos, pros parentes, pras crianças. E o rico com uma sacolinha de joia, às vezes. Quando eu tiver a minha empresa, com certeza eu vou contratar esse filho da puta, sabe? Porque o estagiário que trabalha não descansa nem na noite de Natal. Puta que pariu. 10h11 da noite, tô aqui na Nova Bilac, acabei de finalizar a promoção que ele me mandou. Esse filho da puta. Que eu tinha até esquecido de comentar de tão empolgado que eu tava em fazê-la. 45 pila de bônus para fazer 9 corridas entre 8 horas da noite e as 4 da manhã da madrugada. Finalizei agora. E tomara que não toque mais nada. Tô aqui na Cidade Baixa, direcionado para a Zona Sul, e não quero mais levar ninguém. Eu vou vazio se for o caso. E sem problema nenhum. Porque o que esse cara fez essa noite foi inacreditável. As únicas corridas que valeram a pena financeiramente foram as curtas que eu fiz
Justamente aquelas que eu citei do travesseiro ali, que fiz umas 4, 5 na sequência. E foi isso também que me possibilitou que essa hora já tivesse com essa meta batida. Porque todas me pagaram mais 10, mais 12, mais 15 e eram viagens de 2 km. E daí tu tirava 20 pila em 10 minutos. Tirando isso, foram umas 4 ou 5. Todas as outras assim, absurdas. Tocou uma corrida, R$40 no Comfort, pagando R$8 de dinâmica, pro bairro Lajeado. Eu tava lá perto de Iguatemi. Eu não vi a quilometragem, mas devia estar dando no mínimo uns 20 quilômetros. Bairro Lajeado é lá quase Belém Novo, quase Lami, lá depois da Restinga. Daí tu faz as tuas contas, uma corrida de 20 quilômetros no Comfort com mais 8, não pode baixar de R$60. Não pode baixar de R$60. E mesmo assim eu não faria. E assim com várias ofertas ridículas. Agora a coisa, por que se desliga essa merda, tchê? Tem tempo agora? Tem que ser rápido pra falar? Só que me faltava mesmo. Agora há pouco teve uma corrida que me mandou pra buscar 18 minutos lá dentro da vila do Morro Santana. Não sei como é que é o nome daquela vila, mas dizer lá vila não sei o que, beco tal. Buscar 18 minutos. Eu tava em viagem levando o rapaz pro Petrópolis, buscar 6,6 km, oferecendo R$30 para ele levar lá pro centro, lá pra General Cipriano. Faça suas contas. E tava com dinâmico, sei lá, 6, 7 pila. Ou seja, tudo mentiroso. Esse flash não gostou de mim. Na verdade eu que não gostei dele, sabe? Não era pra desligar tão rápido assim. Ou de repente tá com a bateria fraca, tem que carregar. Não sei. Fazer isso quando chegar em casa agora. Então deixa eu finalizar por aqui, porque eu tô de saco cheio e não pretendo fazer mais nenhuma corrida. A não ser que me largar pifado. Eu só tô no Comfort agora aqui e a dinâmica tá uma merda. Agora caiu, inclusive, no mapa. Então, e essa hora também as pessoas já estão tudo acomodadas, né? Quem se movimentar agora é um atrasado. Com certeza é um atrasado. Só para não passar batido, a última viagem que eu fiz, peguei 3 senhoras, 3 velhas, cabelo branco as 3, sei lá, seus 70 anos de idade. Até ia perguntar se elas são irmãs. Vieram pro mesmo endereço aqui. Lá no Hospital Manins, uma delas caiu e tava com o braço com uma tipóia. Fizeram um tomo, eu vi que tá tudo bem, assim, que eu vi com os comentários delas. E sem nenhum jovem acompanhando, isso que me chama a atenção. E por isso eu estou se movimentando nessa hora, porque tô voltando do hospital, tocou uma corrida aqui, Pereira Neto, beleza. Pereira Neto me deixa pifado. R$18! Eu vou pegar pra não ir vazio. R$18 a Saldanha Marinho. O que o Gigo tá me dizendo aqui, ó? R$18 para 17 minutos, tudo bem. Não tem trânsito. 9 km. E quanto de dinâmico tem essa corrida? Ezequiel. 2,50. Tudo mentiroso. Tudo mentiroso. No dia que eu tiver minha empresa, eu vou contratar esse filho da puta. Espero que ele esteja desempregado. Porque esse cara trabalha... O que ele trabalha é inacreditável. Até na noite de Natal. Então, Feliz Natal para todos que me acompanharam até aqui. A todos que me acompanharam durante esse ano de 2025. Não estou finalizando o ano ainda. Vai ter mais alguns vídeos. Mas, que raiva esse flash, sabe? Valeu, Feliz Natal. Espero que vocês todos passem uma noite. Tenham... Bom, quando estiver vendo esse vídeo já aconteceu, né? Espero que tenham tido, pelo menos, uma noite com paz, com amor, junto dos seus familiares. E que o dia de amanhã, o dia 25, também seja assim. Para quem for trabalhar, boas corridas. Tenho no meio. Não baixe a guarda. E é isso, tá? Muito obrigado para quem chegou comigo mais uma vez ao final desse vídeo. Que raiva desse flash. Aos meus amigos inscritos, compartilhem suas redes sociais e que não foram, façam imediatamente. E só para lembrar vocês, meus vídeos não tem pauta, não tem edição e não tem vergonha. Eu sou meu patrão, nada me faltará. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. A hashtag para tu deixar aqui, e eu tenho certeza que chegou até o final desse vídeo, a hashtag Feliz Natal. Eu acho que não poderia ser outra, né? Fui.